Fala, Fala, nobre! pastor amado! Que felicidade, cara! Que felicidade! Paolo é o cara que acho que tem um abraço mais assim apertado e de irmão assim que eu vi na minha vida, né? Quando a gente se encontrou, a gente se encontrou Ah, no passado pela primeira vez ao vivo, né? Naquele evento da Lagoinha, onde a gente ministrou exato, juntos, né? E aí parecia que a exato. gente já se conhecia há 20 anos, mais ou menos, né? Verdade, Impressionante. pastor. É impressionante Pastor, as coisas que Deus faz. é Pode. verdade. Ó, antemão, eu quero te agradecer a oportunidade, dizer que, cara, tô muito feliz de estar vivendo esse rostinho. Parece que eu tô perto, né? Tô com vontade de dar um outro abraço, cara. Mas Ah, olha, é não. um prazerzão estar aqui compartilhando experiências com o senhor. Sabe que o senhor, como o senhor disse, ó, eu te vi aquele dia, mas te tenho para a vida toda, meu amigo. Pode ter certeza. Com certeza, com Muito certeza. obrigado, tá? É Não, uma bênção estar aqui com o senhor. nós é que agradecemos aí pela tua disponibilidade, né? Tá com a gente aqui, é uma alegria. Hoje eu consegui, né? Cadê? Tá aqui, né? O nosso trabalho juntos, Ah! né? Bênção, pastor. Nosso Cara, projeto. é uma honra. Então, esse foi o projeto da Bíblia Arte que a gente tem falado bastante para vocês. Paolo, essa bênção, né? É o autor da capa Sacrifício, né? Para quem não sabe do projeto, a gente pode falar um pouquinho hoje, né? A respeito de como saiu o projeto, como é que foi. Eu acho que o processo criativo que vocês fizeram nas capas é algo inspirador realmente, né? Então, eu fico Sim, sim. muito feliz em poder ter contribuído com esse projeto. Bom, Paulo, Amém. primeiro, bom, a alegria é inenarrável aqui, né? Poder É trazer você verdade. aqui. A ideia desse tempo, dessa live que a gente está fazendo no pós-crédito aqui, depois dos 40 dias ali de devocionais, é trazer inspiração para a galera que acompanha a gente. Porque a gente tem Amém. visto, assim, a gente falou muito sobre chamado, sobre ministério, sobre deixar um legado. E aí eu falei, bom, vamos chamar os amigos para conversar um pouco sobre isso e contar a experiência pessoal de cada um, para trazer essa Sim, ideia de chamado, de ministério mais para perto da realidade das pessoas. Porque as pessoas claro. veem o seu trabalho e aí falam assim, pô, mas o Paolo, ele tá num outro nível, o cara tá voando e tudo mais, né? Mas tudo, eu sempre falo, né, o que eu escrevo nos livros, no Devocional Pop, quando eu vou fazer uma dedicatória, toda grande jornada começa com o primeiro passo, né? Exatamente, exatamente. A mais alta das torres começa do solo, né, pastor? Exatamente, Paulo. Então, assim, eu queria que você hoje falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Depois a gente pode responder perguntas da galera, que tá todo mundo em polvorosa aqui, que você ia estar com a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como começou o seu testemunho, como que você viu essa convicção de começar o ministério criativo que você tem. E aí a gente começa a bater papo, só para a gente dar início aí, origem no Beleza. nosso papo, tá bom? Amém, pastor. Então, o processo é um pouco longo, então eu te peço permissão para contar. A live é para isso, Amém? Paulo. Fica tranquilo, tá bom? Tá joia, pastor. Então, pastor Edu, a minha conversão, ela foi um período de confirmação do meu chamado. Eu, antes de ser convertido, a minha família, digamos que a gente costuma dizer que aquela cultura, eu sou católico. Mas não era nada, na verdade, eu não frequentava. Mas Não quando você não é praticante. nada, quando você não é nada, você costuma dizer, eu sou católico. Então, era essa a minha bandeira. Até os 18 anos, eu defendia que para eu não falar que eu sou ateu, eu sou católico. Mas eu tinha algo em mim que me incomodava e eu não sabia o que era. Exemplo, eu tinha sonhos proféticos que eu fui entender depois de convertido. Depois de ler a Bíblia, depois de ter o contato com o Senhor, eu fui perceber que não era um sonho qualquer. Ficou fixado na minha cabeça e depois eu fui entender que era algo profético. Então, esse chamado veio desde quando eu não me dava por convertido. E eu comecei. Eu sempre fui um cara muito caseiro. Nunca fui de balada, de bagunça.
mas no período que eu participei do serviço militar, eu comecei a vislumbrar o mundo, vamos dizer assim. Foi quando eu iniciei meu processo de conhecer essa bagunça toda que o mundo oferece. Uhum. E foi justamente nesse período que eu também recebi um convite de alguém para ir para a igreja, para uma igreja evangélica. Só que eu não conhecia essa pessoa, eu não tinha contato com essa pessoa, foi um convite virtual. Uhum. Foi um período de pré-carnaval e os meus amigos do tiro de guerra, do serviço militar, me chamaram para ir para uma festa, nesse pré-carnaval. E eu fui, entre a igreja e a festa, eu fui na festa. E aí eu estava na festa e aconteceu muitas coisas que me fez processar assim, o que eu estou fazendo aqui? E eu quis vir embora. Isso era mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã. E nesse processo, eu peguei o ônibus, era uma outra cidade, eu peguei o ônibus, vim para Muriaé, que é a minha cidade, e chegando em Muriaé, eu peguei um táxi, eu e um outro amigo meu que voltou, e nesse táxi, quando eu fui desenvolver para ir para minha casa, o taxista falou assim, Paulo, falou assim, abre a porta e fecha de novo, tá no banco da frente. Abre a porta e fecha de novo, porque você não abriu direito. E ele já estava com a velocidade desenvolvida. Quando eu abri, ele fez a curva, e eu fui arremessado para fora do carro. Meu Deus do céu. céu. Só que assim, de uma forma assim, instintiva, eu segurei na porta, e eu fiquei pareado com a roda. De modo que se eu não tivesse segurado, provavelmente eu teria enfiado debaixo dela. E aí eu fui estendido, eu fui carregado em um certo ponto e o taxista parou, assustado. Eu todo ralado. Ele falou assim, quer que eu te leve para o hospital? Eu falei assim, não, eu quero que você me leve para casa. E já com a minha cabeça a mil, pensando no convite que a menina fez para mim para ir para a igreja, pensando em tudo que aconteceu na festa. E eu fui para casa na madrugada e eu não consegui dormir, eu só chorei. Chorei, ao ponto do meu irmão mais do meio, que já era convertido, ver que eu estava chorando. Eu amanheci o dia chorando. E aí o meu irmão chegou e falou assim, me viu assim no meu estado, né? O que aconteceu? Ele perguntou para mim. Eu falei assim, eu não consegui na verdade falar, eu só mostrei para ele a roupa toda rasgada, meus arranhões. E aí sim eu consegui explicar para ele com soluçando que eu tinha sofrido um acidente, que aconteceu tudo de errado na festa, perdi celular, sabe, quase me envolvi numa briga, enfim. E aí, quando eu cheguei em casa, chorei, meditei, eu falei assim, quer saber? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja e vou receber o convite daquela pessoa que eu nem conheço. E essa pessoa havia me chamado para participar de um acampa dentro que fala. A pessoa fica dentro da igreja, né? Adolescente. No caso era domingo, segunda e terça. Sabe o que eu fiz, pastor? Peguei minha mochila. Esse acidente foi no sábado. Eu peguei minha mochila, pus minhas camisas, pus minha bermuda, pus minhas calças, fui para a porta da igreja sem conhecer ninguém. Ninguém. Nossa! Eu estava decidido. Eu falei assim, eu vou para a igreja. E aí eu pus minha mochilinha, era até do exército, assim, toda camuflada. Uhum. E fiquei lá na porta. O culto começou, eu não conhecia ninguém, não sabia o que fazia, nunca tinha ido numa igreja protestante, né? E aí, quando acabou a igreja, houve aquele tumulto, todo mundo dispersando, uma pessoa chegou para mim e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei assim, olha, eu não conheço ninguém, mas eu quero participar do acampamento. Nossa, sonho de pastor e líder de jovens, né? Eu só sei que eu quero participar do acampamento. E aí a pessoa que tinha me convidado, quando me viu, ficou sem graça e ela não conseguiu comunicar comigo. Mas mesmo assim as pessoas foram me abraçando, era adolescente na verdade. Eu também estava na transição de adolescente para juventude. Enfim, passei lá, domingo, segunda e terça, foi uma benção, conheci todo mundo, igual você me conhece, abracei, brinquei, virei melhor amigo de todo mundo. Já era da casa, já, 3 dias, meu Deus do céu. Tinha apelido e tudo lá. Voltei para casa, pastor, na terça-feira à noite, o meu irmão já estava me esperando. Aí o meu irmão quando eu cheguei em casa, depois de ter ficado 3 dias na igreja, já apaixonado por Jesus, o meu irmão falou assim, Paulo, eu quero conversar com você. Eu falei assim, pode conversar. Sentei do lado dele e ele falou assim, quando você me contou aquela história, eu comecei a pedir a Deus para o Senhor me dar uma resposta, o motivo de você ter sofrido esse acidente.
E no domingo de tarde eu fui almoçar na tia da minha esposa e eu não tive essa resposta de Deus nesse período. Mas domingo, a tia da minha esposa, que também era crente, me veio contar um testemunho. E o testemunho foi esse, pastor. Ela falou assim: Diogo, no sábado de madrugada o Senhor me acordou e eu tive uma visão horrível. Eu vi um carro em alta velocidade e demônios na estrada. Eu tenho que até arrepiar. Eu fiquei com muito medo dessa visão. Eu peguei o telefone, liguei para minha pastora e comecei a orar com a minha pastora. E nisso, a gente orando, clamando, eu tive uma outra visão desses demônios sendo expulsos por anjos. Aí meu irmão falou assim: olha, você não sabe, mas você foi usado para livrar o meu irmão da morte. E me dá a resposta. Quando o meu irmão contou isso para mim, eu falei assim: não solto nunca mais a hora da festa de Jesus. Agarrei com força, pastor, agarrei com força. E aí, eu sempre fui professor de arte. E aí eu comecei a ser ativo no ministério com Jesus. Eu queria ser instrumento de Deus. Eu queria participar das coisas de Deus. E aí eu comecei a usar o meu trabalho de professor para ministrar o evangelho. Uau! E aí eu comecei, tipo assim, eu sou assim, pastor, com todo mundo. Eu sou amigo dos meus alunos. Então a gente parava as aulas assim, às vezes, acabava as aulas, sentava uma roda assim, um pegava o violão e a gente começava a conversar e tocar depois da aula. Era assim, era um lance muito bacana. Tanto que eu sou amigo de todos os meus alunos. E aí eu fiquei apaixonado por essa atmosfera de ajudar as pessoas através das minhas aulas. Eu usava as minhas aulas para falar do amor de Deus. Só que em um determinado momento da minha vida, isso foi até 2016, que aí eu dei aula para a prefeitura, depois dei aula no SESC, fui professor do SESC, e aí eu recebi uma proposta, pastor, para ser ilustrador numa empresa muito grande. E eu tive que aceitar essa proposta com muita dificuldade, eu admito, porque eu gostava do que eu faço e eu sabia que era um ministério meu, mas em contrapartida era uma oportunidade de eu desbravar sonhos que eu nunca poderia realizar antes. Porque, por exemplo, construir uma casa, casar, entendeu? Porque financeiramente abriria muitas portas. E aí, eu meditando nisso, é hora do menino virar homem, né? Escolhi ir para esse trabalho. Abrir mão de dar aula de arte. E eu, consequentemente, eu fiquei ausente desse contato com as pessoas. Eu parei de falar do amor de Deus para as pessoas. Uhum. Isso me angustiou, me entristeceu, que eu fiquei assim, o que eu fiz? Eu fiquei numa sala, desenhando, e perdi toda a minha oportunidade de evangelizar. Contato com as pessoas. Perdi, pastor, perdi. E eu falei assim, eu preciso manter essa chama acesa, eu preciso continuar fazendo isso de alguma forma. E quando eu fiz o Instagram, aconselhado por um amigo meu, eu fiz para continuar falando do amor de Deus para as pessoas, não importa se fosse uma pessoa que visse. Nunca foi pretensão minha chegar aos 59 mil. Foi pretensão minha simplesmente de continuar o ministério. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor abriu as portas, mas isso também é uma bênção. Por quê? Quando eu estava muito triste e muito abatido por conta de eu não ter esse contato mais, um amigo meu me chamou para fazer uma ilustração profética num culto. Eu não tinha Instagram ainda. Uhum. E aí, eu fui lá quebrado, mas fui. Não neguei a missão, eu fui. Aí, foi durante o louvor, eu pintei um quadro de 2,5 metros por 1,5 metro. Era grande o quadro, imenso. Uau. Eu pintei com tinta óleo durante as 4 músicas do louvor. E eu fiquei muito sujo de tinta. E quando eu acabei de pintar o culto e o louvor acabou, eu já fui correndo pro banheiro limpar, né? A minha mão, minha roupa. Quando eu tava lá lavando a minha mão, um amigo meu desceu correndo das escadas e falou assim: Paulo, volta! Paulo, volta! O pastor tá te chamando, Paulo. Era um pastor do Rio, que foi convidado para participar. Era um culto de jovem. Volta lá que o pastor tá te chamando, ele não quer começar o culto sem antes falar com você. Aí eu subi. Voltei pro
pro templo. Quando eu cheguei lá, o pastor mandou subir. Sobe aqui, eu quero falar pro senhor. Aí eu fiquei na frente dele, ele falou assim, foi você que fez essa arte? Aí eu, sem entender nada, eu falei assim, fui. Olha só, o senhor manda te dizer que você vai ser usado para levar o nome de Deus através de sua arte nos 4 cantos do mundo. Ele falou comigo. No alto, tá? Quem? Se porventura alguém que estava lá nesse dia está aqui ouvindo essa live, vai confirmar isso aí. E aí eu não entendi. A gente não entende, né, pastor? Tipo assim, como assim? Não. Eu vou viajar aos 4 cantos do mundo? Eu vou viajar? Como assim? E hoje o Instagram tá aí, né? Levando a palavra em várias pontas do mundo, sendo traduzido em vários idiomas, e a gente não entende. E assim foi que começou o meu ministério. Uau. Através dessa escada de acontecimentos, né? De acontecimentos. Glória e é isso, pastor. Que história, Paulo. É inspiradora, só o testemunho. A gente podia encerrar aqui, que já está todo mundo cheio da glória. É Deus, pastor, é Deus. Pensa demais. A gente não entende as coisas no presente momento. A gente não entende as coisas no presente momento, mas Deus surpreende a gente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender do que fala, né, pastor? Eu acho que isso é maravilhoso falar disso, porque talvez muita gente está assistindo a gente aqui hoje, ele tem a palavra, né? De repente já recebeu uma promessa, tem algo no coração e não entende o presente, né? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Exato. E aí você está contando para a gente o que aconteceu com você, de repente, uma experiência ruim, né? A gente sabe, o Espírito Santo estava trabalhando já, porque pô, vai numa festa, tudo dá errado, o cara não devia estar aqui. O Espírito Santo está me falando, né? Cara, o lugar não é aqui, vamos comigo porque tem coisa melhor para você, né? Acontece e no a questão... fundo eu sabia que não era, que eu não devia estar ali. Tanto quando aconteceu o acidente, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi assim, eu tinha que ter ouvido aquela menina que me chamou para o culto. E a primeira coisa que eu fiz, sem conhecer ninguém, eu já meti a mochila nas costas e fui. Entendeu? Você foi contra todas as estatísticas que eu falo para líderes jovens. Cara, eu falo assim, você não pode ficar parado esperando o jovem chegar na tua igreja, né? Você tem que ir atrás. O Paulo acabou com a minha teoria, né? Você foi lá de sozinho e bateu lá na porta da igreja. Exatamente. Tem uma frase que fala assim, que eu inspirado, né, naquilo que acontece com a minha vida, eu fiz, que diz assim, eu pedi uma linda rosa. Deus me... Ai, não. Oi, voltou aqui. Só ouvimos a rosa. O resto da frase, por favor. Existe uma frase que diz assim, que eu fiz baseado na minha experiência. É assim, eu pedi a Deus uma linda rosa. Deus me mostrou a terra e me deu a semente. A rosa, eu que tenho que plantar. É eu que tenho que fazer ela germinar. Né? Deus vai me mostrar a direção. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor me mostrou que não era ali, era aqui. Eu corri atrás depois para receber de Deus, né? Exatamente. Existe o componente sobrenatural e existe o nosso trabalho, né? Exato. Você tem a promessa lá, não, teu trabalho vai chegar nos 4 cantos, mas se você ficar parado em casa, não vai acontecer nada, né? Exatamente. A gente sabe que como cuidar de uma rede social e você está sempre produzindo coisa nova, pensando em tudo isso demanda tempo e demanda esforço. Você não faz só isso, né? Você tem outras atividades também, né? Conta um pouquinho da tua rotina aí para o pessoal poder entender um pouco da tua rotina, então, né? Como é que funciona. Eu vivo da arte, né, pastor? Mas eu vivo da arte não por conta do Instagram. O Instagram eu faço por amor. Eu vivo da arte porque eu sou ilustrador nessa empresa e trabalho de tempo integral nela. E esses desenhos que eu faço depois que eu chego. Tem dia que eu acabo uma arte 3 horas da manhã, tem dia que eu acabo uma arte 2 horas da manhã. Então, durante o dia, eu ilustro a personagem dessa empresa, né? Faz roupa, faz mochila, faz pijama. E eu fico por conta disso durante o dia. Aí, à noite, a cabeça da gente não para, né? O meu pensamento gira. E aí já nasce uma ideia, eu já fico assim, eu tenho que chegar em casa e vou rabiscar. E aí eu chego em casa, desenho durante a noite. Então, igual você falou, a gente tem que pagar o preço, né? É um chamado que a gente entende a responsabilidade,
A gente entende que pessoas vão receber da parte de Deus através disso, começando por mim. Sim. E a gente não pode ser negligente. Não posso deixar a preguiça falar mais alto, o cansaço falar mais alto, porque eu tenho certeza que quando eu postar, para a honra e glória do Senhor, humildemente alguém vai receber. Entendeu? Uhum. Então eu faço isso com muito amor também. Se não tiver amor, não sai. A verdade é essa. E o trabalho é sensacional, né? Os links que você faz com a cultura, com os personagens e tudo mais, é algo fantástico, assim, né? Eu falo, olha só, eu até penso, só que eu penso escrevendo, né? Na minha parece a Matrix, assim, vai descendo as letras, e, cara, esse princípio, vamos escrever e vamos trabalhar e tal. Mas você traduz aquilo que a gente escreve em arte, isso é sensacional demais, né? É algo sensacional. Porque quando eu decidi usar esse ministério no Instagram, eu quis pegar essências que fez parte, que me construiu como cristão, né? E como pessoa também. Então, desde pequeno, eu consumi cultura pop. Desde pequeno. É uma paixão minha. Boneco, bonequinho. Eu brinquei de bonequinho até os 15 anos, pastor. Até os 15 anos eu brincava de bonequinho. Se eu te falar que depois que o meu filho nasceu eu continuei brincando, tá tudo certo, né? E pode ter certeza que eu vou brincar também. Eu cresci consumindo cultura pop assim. Não somente assistindo. Eu sou o Ranger Vermelho. Eu sou o Yoga de Cisne. Eu imaginava as cenas desse personagem. E cresci. Eu cresci sem crescer. Isso fez parte de mim. Os personagens, os desenhos. E quando eu me apaixonei por Jesus ao mesmo tempo, a primeira coisa que eu quis fazer é unir essas duas paixões para falar dessa paixão maior que é Deus. Então eu uni a cultura pop, né, os meus personagens favoritos, com o amor de Deus. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor abençoou, né? Fez com que virasse realmente um ministério. A gente já vê que já está em outras línguas, né? Você já tem as páginas ali Sim. em espanhol. Conta pra gente, como que você percebeu assim, vamos fazer isso também para esse público? A demanda da galera, o pessoal começou a acessar teu conteúdo, como é que foi? Então, por conta disso, muita gente estrangeira, de outros idiomas, começaram a falar, eu gosto dos seus desenhos, eu não consigo entender. Não entendo o que você está falando. Não entendo isso. Eu vejo a imagem, mas eu não leio a escrita. E tipo assim, muitos comentários de toda a parte do mundo, E aí, isso me impulsionou. Tem gente que traduz a página da Tailândia, enfim, eu tive o prazer de ver exposições do meu trabalho na Praça do Japão, em japonês. Sério? Isso, foi tremendo. Foi tremendo. E aí isso me impulsionou. Aí, só que, ao mesmo tempo, eu fiquei sobrecarregado. Porque eu tenho que desenhar para o Rabisco. Também tenho o Dolitoy, que a gente troca experiência minha e da Vitória, que aqueles dois personagenzinhos. E aí, quando eu criei essas duas, eu fiquei sobrecarregado, eu não consegui. E, para a glória de Deus, um latino, estrangeiro, ele apareceu e falou assim, eu posso cuidar da sua página em espanhol? Então, hoje, é ele que faz as traduções e posta. Não sou eu, é um cara realmente latino. Que toma conta da minha página. Ele virou um parceiro meu, um amigão meu. A gente conversa... tipo assim, eu não domino o espanhol, mas a gente acaba se comunicando. E ele que cuida da minha página em espanhol agora. Olha só como Deus faz. Como Deus faz as coisas, né? Exatamente. Bênção de Deus. Então... A gente tem que estar com o coração disposto, né, Paulo? Assim, porque se você abrir o coração e falar, não, eu botei a mão no arado, não olho para trás, essa é a minha paixão, eu vou fazer. Deus, ele manda as pessoas para ajudar, você não vai ficar sozinho, Exato. Né? É impressionante, ele nos surpreende. Como que eu ia imaginar, né? Como que eu ia imaginar que alguém ia falar assim, eu posso cuidar da sua página? Falando em espanhol, eu tive que traduzir para ler algumas coisas. E eu ia conversar com ele.
E hoje ele tá aí cuidando da minha página. É dele praticamente a página. Ele só pega o desenho, ele printa, modifica e posta. Ah, então você posta, você nem manda para ele pega na sua página e ele joga pega na do página. meu, eu dei a senha para ele, ele pega do original e posta lá no espanhol, de burros, que a Paula era de burros. Faz a tradução aí posta. Olha só. E a tradução perfeita, né? Que não é um portunhol, é um espanhol mesmo. Né? Se for a gente, aí já viu, né? É aquela coisa, né? Pero que sim, pero que não, pronto. Exatamente. E aí, eu fico aqui fazendo um convite de quem domina o inglês aí, tem também o Paulo Bardiero Doodles. Quem quiser assumir esse compromisso comigo, pode ficar à vontade. É um ministério mesmo. Quem estiver ouvindo aí e dominar o inglês, tem uma página parada lá. Olha só, galera, ficou convite aí, desafio, hein? Olha só, quer participar, tem trabalho, né? Tem responsabilidade, mas tem alegria, né? De poder ver o trabalho alcançando línguas e nações, né? Veja, isso é maravilhoso. Jesus falou, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E até hoje a gente está aqui cumprindo o ID do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Isso, e não pode pensar. A gente tem as estatísticas lá do Instagram, a página hoje alcança mais de 8 países, pastor. Uau, que bênção. Inclusive países asiáticos que resistentes ao cristianismo, fechados para o evangelho. Fechados. Isso, e africanos também. Uau, que bênção. Isso é demais, né? Porque às vezes a gente não consegue chegar diretamente com o evangelho, mas através do teu trabalho é possível chegar, né? Olha só, as ferramentas que Deus vai dando para essa geração. Isso é algo maravilhoso. O pessoal falou comentaram aqui que só o teu testemunho já dava um livro ilustrado, se você fizer essas ilustrações. Fica a dica aí pra você, ó. Essa dica foi de graça aí, ó. O pessoal fez a dica aí. Fazer o seu testemunho ilustrado. Pega essa, né? Pega essa, Marão. A Michelle já deixou a letra, ó. Faz uma história em quadrinho do teu testemunho, ilustrando a parte do carro, as coisas todas ali, vai ficar demais. A galera vai comprar muito, assim, né? Pastor, eu tenho um sonho que ainda não foi, eu não tive a oportunidade, justamente porque eu não consegui equilibrar o meu tempo a esse ponto. Mas eu tenho, sim, 2 livros dentro do meu coração, cristão, um livro... É uma história adulta, né, voltada para o cristianismo adulto, e uma infantil. Não vai dar tempo de contar agora, mas é uma história linda, 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 que eu creio que o Senhor vai me dar a oportunidade de ilustrar e escrever ela um dia. Mas fica aqui registrado, anote a data, print essa live para ficar de testemunho. Dia 5 de maio de 2020, fique registrado aí, né? Esse compromisso em Deus. Quando eu tiver no lançamento, aí eu vou lembrar da data para você. Pode deixar que eu vou estar lá no lançamento desse livro. Isso, pastor. E a dedicatória ali do senhor, escreve isso também. Fechado, vai ser uma honra, um prazer, né? Muito bom. Amém, pastor. Paulo, eu queria que a gente falasse um pouquinho da Bíblia Arte, que foi esse projeto que a gente fez junto, né? Se tiver a honra de participar. Eu acho que todo mundo que eu conto, né? Para todo mundo que eu falo como é que funciona esse projeto, que não é só uma Bíblia, é algo a mais do que isso, né? O pessoal fica apaixonado, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com esse projeto, né? Aí a gente troca uma figurinha, eu falo da minha participação e queria ver o teu feedback desse projeto maravilhoso. Amém. Né? Ô, pastor, eu só queria dizer que eu não sei se é a minha ou se é a sua. Tá agarrando um pouco. O senhor, pelo menos, está falando pausado. Eu consegui entender, mas com dificuldade. Será que é a minha? Não sei. Vocês aí que estão assistindo, eu tô te ouvindo bem. A minha voz aqui, para mim, tá saindo bem também. Vamos ver só se o pessoal agora ficou... Tá legal? Olha, aí, tá agarrando. Realmente tá agarrando um pouco. Tá, vocês estão ouvindo bem o Paulo, tá tudo certo, galera? Senão a gente faz algum esquema aqui. É que como eu tô te ouvindo bem, não tá paurando nem nada, eu tô tocando o barco. Mas agora voltou. Legal. Beleza, então vamos lá, pastor. Sobre a Bíblia. Essa Bíblia, primeiramente,
é uma bênção, são mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, né? É mais uma ponte do ministério que eu tive através do Senhor e dos meus grandes amigos que eu amo de paixão, que é a Lu, mas o Sival. Abraço, Lu e Sival. Esses também são dois que parece que eu já conheço há anos. A Lu me dá altos conselhos, tá sempre preocupada. É de ouro, de ouro. De ouro, de ouro. E a Lu, ela apareceu assim como um anjo mesmo, sabe? Quando o meu ministério estava começando, ela já estava lá. E ela sempre me apoiando, me incentivando, conversando comigo. Foi uma irmãzona mesmo, a Lu. E ela me deu essa oportunidade de fazer essa capa. E, obviamente, eu abracei com muito carinho. Mas não foi um processo fácil. Teve que passar por aprovação. Houve outros artistas também que fizeram. E, para a glória de Deus, né, a minha capa foi uma das selecionadas. A Lu já tinha visto um desenho e já tinha namorado ele já. E falou assim, você podia fazer esse desenho aqui. Ela já tinha namorado esse desenho. Então, ele pré-existia. Só que de uma forma diferente, uma linguagem diferente. Uhum. Para fazer no conceito da Bíblia, eu me inspirei nele e trouxe uma outra linguagem e lancei o desafio. Né? Para a glória de Deus, como eu disse, a mim foi uma das selecionadas. E uma curiosidade, pastor, que muita gente não percebe, né? Tá aqui, Jesus... Isso, pastor, olha aí. A Bíblia está aqui. Se você olhar dentro da Bíblia, nas rachaduras da madeira, está escrito, foi por você. É para os olhos sensíveis ver mesmo. Então não é uma linguagem gratuita, não. Tem easter eggs, tem easter eggs. É um easter egg, isso, é um easter egg. E esse pássaro mais brilhante aqui, em meio aos outros, ele é o Espírito Santo. Então... Olha quanta referência na capa. Isso não é simplesmente, embora seja muito simbólica essa imagem de Jesus na Via Sacra, existe por trás dessa mensagem mais mensagens, né? É como se fosse uma obra de arte, né? Um quadro a ser pensado, a ser traduzido, né? Aos olhos do espectador. Então, foi um privilégio muito grande de participar através dessa capa, pastor. Agradeço também a oportunidade do senhor também, aqui. Maravilha. O que eu achei mais impressionante foi a ideia de transformar o versículo bíblico em uma obra de arte, né? Porque cada capa é baseada em um versículo que está na parte de trás aqui, né? Você vai olhar ali. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí você tem a tradução desse versículo em forma de uma obra de arte. Isso para mim é fantástico, né? Porque assim, a gente tem o costume de fazer uma leitura, mas há uma tradução em forma de imagem do texto bíblico. Isso é algo, para mim, isso me apaixonou demais, assim, com o projeto, quando eu vi. Exatamente. Né? E eu participei... Inclusive, os outros desenhos também, dos outros artistas maravilhosos também, né, pastor? Sim, Eu estou tentando trazer todos eles para conversar com o pessoal, o Will, a Flávia e o Charles, né? Para a gente conversar um pouco, para mostrar, porque eu acho que é muito talento aí nessa geração, né? E o pessoal precisa conhecer. Pode falar. Igual o senhor falou, quando o senhor fala muito talento, é importante frisar para as pessoas que estão ouvindo que muita gente... ela se espelha nos traços, ela se espelha na nossa capacidade como ilustrador, mas isso não é o mais importante, porque muita gente desanima do chamado, porque fala assim, eu não desenho igual o Charles, eu não desenho igual o Paulo, eu não desenho igual o fulano. E isso é equivocado da pessoa pensar. Ela tem que focar na mensagem que ela vai passar através da arte. Né? Exatamente. Se a mensagem for bonita, ela transpassa o traço. Então, quando se diz talento, o pastor também está referindo, né, na capacidade de expressar a mensagem. Igual isso aqui, é uma capacidade de expressar a mensagem. Não somente um traço, entendeu, gente? Porque vocês são capazes também de fazer essa obra. Né? Não se limita só a mim, ao Charles e aos demais. Né, pastor?
Pode A ir. gente tem falado muito sobre isso, né? Nós precisamos, tem um pessoal que gosta de arte, que tem esse chamado, tem falado comigo, né, a respeito disso. Até uma das razões pelas quais a gente está trazendo vocês aqui, eu quero inspirar, né? Tem adolescente vendo a gente que está louco para desenhar, para fazer um monte de coisa. Falo, vamos trazer o pessoal. Mas o que importa mais, além do talento externo ou da habilidade com o traço, habilidade no desenho, é o que está dentro do coração. É isso que vai fazer com que o trabalho seja... o reconhecimento, ele tem um toque de Espírito Santo no que eu vejo, né? Aquilo que vocês fazem, sim, ele transpassa aquilo que está dentro. A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração, né? No caso de vocês, é o traço, é a mão de vocês, né? No que vocês estão fazendo. É isso que mostra o que está no coração de vocês. Então a gente tem batido nessa tecla aqui desde o primeiro dia do devocional, que é, olha, intimidade com Deus, mergulhe em Deus, busca a palavra. É isso que vai fazer a diferença no teu ministério. Independente do que você for fazer, se você não tiver essa intimidade, se você não tiver tempo de secreto com Deus, não adianta. Você pode ser o melhor desenhista, o melhor escritor, o melhor cantor. Porque assim, o mundo tem muita gente boa, você sabe disso. Tem esse mercado claro. E muitas vezes eles dão 10-0 na gente, mas nós temos algo que eles não têm. Então, a ideia não é centrar. Exato. Eu acredito num equilíbrio entre o trabalho, né? Eu acho que se você treinar, se você se esforçar, você consegue melhorar cada vez mais. Claro, isso. Eu comecei escrevendo num blog, que eu montei um blog bem tosco, que dá até vergonha hoje, mas foi lá que eu comecei a escrever, né? Só que aquele trabalho ali foi me dando experiência para poder fazer o que eu faço hoje. Né, escrever os livros, os devocionais e tudo mais. Tudo tem um começo. Exato. Você precisa falar, não, eu estou fazendo isso, é para Deus, mas eu vou fazer minha parte para melhorar, e na medida que a gente trabalha, as coisas vão acontecendo, né? Pelo menos eu acredito um que outro assim ponto importante. E um outro ponto importante também, pastor, que isso tem consumido a geração de hoje, é a necessidade de seguidor, de like. Sim. E esse não pode ser o foco, pelo amor de Deus, que se esse for o foco, você não faz. Porque a pessoa passa, isso é um risco para o ego falar mais alto do que Deus. Porque quando você preocupa com o like, preocupa com o seguidor, primeiro, quando você não atinge aquilo que você está fazendo, você não atinge o seguidor que você quer, você desanima. Então, quer dizer, a obra não é por causa do evangelho, é por causa do status. E quando você atinge, você continua não tendo a necessidade de fazer para as pessoas. Porque se tiver uma curtida ou 1000 curtidas, a sua intenção tem que ser a mesma. E se tiver um seguidor ou 1 milhão, a sua intenção também tem que ser a mesma. Porque se você tiver em busca de curtida e de seguidor, você está no lugar errado, então não faça. Se você está no intuito de ganhar seguidores, é importante sim, porque te leva para outros lugares, o evangelho é propagado. Mas esse não pode ser o desejo do seu coração. O desejo do seu coração é falar do amor de Deus. Se o Senhor quiser abençoar, Ele vai te colocar nos lugares certos. E se você conquistar uma vida, vai ter festa no céu. Então, a gente tem que tirar essa mentalidade da cabeça de ter seguidor, de ter curtida, de ter dislike, de não ter, tá perdendo seguidor, tá ganhando. Esse não é o objetivo. E um outro ponto também, sobre a extensão do traço, no Universo da Arte, a gente tem, né, no começo do ápice da arte, que é o renascentismo, né? Vamos falar uma linguagem mais artística agora? Olá. Tem o renascentismo que trazia aquela anatomia bonita, perfeita, principalmente nos traços de Leonardo da Vinci. Depois a gente tem Caravaggio com Barroco, que trazia um traço bonito. Aí depois a gente veio com o naturalismo, enfim. Mas, para quebrar o paradigma, veio quem? O Pablo Picasso com o cubismo, que era totalmente assustador comparado ao renascentismo. Mesmo assim, ele conseguiu o lugar dele e ele deixou uma frase muito importante que diz assim: eu levei a vida inteira para pintar como criança. E as mensagens dele eram lindas no quadro. Então, quer dizer, ele fez história no tempo dele
pintando como uma criança, com essa mentalidade. Então, o traço não é importante, a mensagem é importante, né, pastor? Então, que fica aí de inspiração para quem está animado de responder o chamado. Uau, isso é tremendo, né? A história da arte me fascina demais, né? Porque quando a gente estuda a história medieval, a gente vai acompanhando a história da igreja através dos pintores, que vai refletindo reflete uma realidade da igreja daquele tempo, né? Então você vai lá para Michelangelo, quando vai e faz a escultura da Pietà, por exemplo, né? Aquela estátua de mármore linda com Maria segurando o corpo de Jesus. A gente vê, olha, nessa fase a igreja estava preocupada com a humanidade de Cristo. Então a gente via Jesus crucificado, Jesus morto. Essa era a ênfase que a igreja estava dando naquele momento. Você pega outras, se você recua mais no tempo, eu acho fantástico, né? Outro dia eu dei uma palestra só sobre as imagens de Jesus na história da arte, assim, né? Que bacana, você vai lá para o século IV, você vê na época de Constantino, ali, quando a igreja, o Império Romano acaba adotando o cristianismo, você vê uma imagem de Jesus com um uniforme de um soldado romano. A igreja começou a pensar, poxa vida, é muito parecido, Jesus vai vir como um novo imperador, a volta de Jesus vai ser... Então, assim, você vai acompanhando de que maneira a igreja está vendo Cristo em cada século, assim. Então, é fascinante a gente estudar essas imagens que a igreja tentou trazer de Jesus, né, ao longo de toda a sua trajetória. Então, isso é fantástico. E na história da arte também, é que nasceu esse estereótipo de Jesus aí, que a gente conhece, né, do cabelão. Por quê? Porque os romanos, eles viram que o povo judeu tava nesse lance de Jesus, né? E eles pensaram assim, vamos trazer o cristianismo pra gente. Como que a gente vai trazer o cristianismo pra gente? Olha, vamos mudar os traços de Jesus também. Vamos pôr um traço mais europeu, pra gente trazer esse Jesus deles pro nosso lado. E foi aí que começou, tipo assim, falando de forma mais coloquial, e foi assim que começou esse estereótipo de Jesus aí nos quadros. É porque os romanos queriam atrair o cristianismo para eles, porque viu que o cristianismo tinha força. E aí surgiu essa figura, principalmente no catolicismo, né? A igreja católica romana. Nos primeiros séculos, no século II, mais ou menos, você encontra algumas representações de Jesus negro no norte da África, na ilha de Chipre e tudo mais. Então a gente vê que esse estereótipo do Jesus loirão, de olho azul e tal, não tem nada a ver. Cabelão grande, visão. Não tem nada a ver com o judeu do século I, né? Nada a ver. A gente começa a entender que, assim, da mesma forma como a gente tenta adaptar o evangelho usando parábolas, usando os personagens, a arte também faz esse exercício de tentar trazer, olha, os indígenas, né? Como que os jesuítas evangelizaram usando a arte, usando teatro, usando tantas coisas da arte como instrumento evangelístico. Paulo, você vai ter que voltar aqui para a gente falar só sobre isso, tá? Quero um dia só sobre história da arte aqui. Eu sou apaixonado por esse tema, então vai ser um dia só para falar das imagens de Jesus aqui. Vamos sim. Marcar, vai ser demais, né? Muito bom. Eu acabei de interromper, o senhor estava falando sobre a Bíblia, o seu projeto da Bíblia. Então, quando eu participei de algumas reuniões lá na SBB, quando estava organizando, eu vi o pessoal da SBB escolhendo as capas, eu participei dessas reuniões. Aí o pessoal falou, olha, vai ser mais uma Bíblia com uma capa legal e tudo mais, mas isso não é legal, né? Vamos dar um upgrade nisso, fazer alguma coisa diferente e tal. Aí que eu entrei no processo, né? Aquele encarte que tem no começo para falar um pouco sobre cultura e cristianismo, que eu acho que é tão importante a gente estudar esse assunto. Então tentei dar uma introdução ali sobre o que a Bíblia fala de música, o que a Bíblia fala sobre sagrado, sobre profano, sobre esses temas de um jeito leve, né? Para que um adolescente comece a dizer, cara, que legal, vou ler alguma coisa sobre isso, vou aprofundar esse assunto, né? Então, aí eu acabei conhecendo vocês mais de perto, já ouvia muito falar, é como o Jó, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, né? E abraço, e abraço! E abraço, até que culminou no passado, tive a honra, né, de ministrar uma oficina no Confra Jovem, lá na Igreja Batista da Lagoinha,
E o Paolo me acompanhou ao longo do workshop, fazendo um ao vivo lá, né? Foi muito legal mesmo. E tem um caso muito engraçado nesse dia, que tipo assim, é uma experiência muito bacana, né? Você vai lá participar de parte de uma administração muito importante sua, a divulgação de material excelente, de um pastor excelente, com muita gente lá bacana, lotado, e aí transmitido para o mundo inteiro. Aí você tá muito nervoso, E aí eu comecei a desenhar, e eu não lembro qual era a frase. Eu lembro, prova de que Tony Stark tem coração. Exatamente. Eu pus lá. Só que eu escrevi faltando uma palavra, eu não lembro qual, uma letra da palavra. A palavra ficou errada. E eu fiquei muito nervoso e acabei pulando. Aí quando eu acabei de desenhar, eu desci e a câmera focou naquilo ali. Um erro de português. Aí quando eu desci, sentei, um rapazinho falou assim, ó, tá errado, conserta lá. Aí eu subi eu não sabia disso não, sabia disso não. Ao vivaço. Pro mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Quando me chamaram, eu falei, legal, né? Eu vou ficar provavelmente em alguma sala dessas isoladas, porque tinha 30 oficinas acontecendo ao mesmo tempo, né? Era muita oficina de tudo quanto é tema que você pode imaginar. Falei, bom, cultura e cristianismo não deve ter muita procura, né? Acho que a Bíblia e super-heróis, acho que eu dei o nome da oficina, né? Alguma coisa assim. Vamos ficar numa salinha, tá tranquilo. Vai ter uns 15 lá para assistir, beleza, né? Tô de boa. De repente me falou, de repente veio o pessoal, você vai fazer na nave e a sua vai ser transmitida pela Rede Super e tal, vai ser pro mundo inteiro e tal. Falei, pai, fala sério, meu. E o pastor Lucinho tinha acabado de dar a oficina dele no mesmo lugar, então teve a oficina do pastor Lucinho, aí depois foi a minha, né? E a TV chegou ali pra aquela oficina. Eu também tava nervoso pra caramba. Falei, meu Deus do céu, né? Pregar aqui na Rede Super pra todo mundo, né? Fiquei muito nervoso, cara. Aí quando deu aquele focão assim no meu português, eu fiquei, meu Deus. Deixa eu voltar lá devagarzinho. Sensacional, não sabia disso não. Aconteceu, cara. Maravilha. Então, até era pra gente ter estado semana passada, era o Confra Jovem original, né? Agora vai ser remarcado. A gente ia lançar o 40 Dias com a Liga da Justiça nesse evento. Agora a gente não sabe quando vai lançar o livro novo, mas amém. Está pronto, estamos pensando em outros projetos, né? Eu espero que a gente possa fazer mais algum projeto juntos, né? Porque eu sou teu fã, né? Eu falo isso pra você. É recíproco, né? a gente precisa, por quê? Porque uma forma tá pertinho de você, cara, quer te abraçar de novo, cara. É demais mesmo, né? É demais. Então, é uma família. Então, a gente vê que os espaços, as fronteiras são pequenas, né? A internet acaba aproximando a gente, né? Que em outra maneira a gente ia conseguir se conhecer, né? A Lu falava muito de você. Eu nunca na vida ia imaginar, né? Olha, a gente está aqui agora conversando. Isso há 2 anos atrás, isso era impossível para mim, na minha realidade daquele tempo. E hoje estou aqui conversando com o senhor, uma pessoa que realmente eu sinto a intimidade, eu sinto proximidade, é incrível. E quem proporcionou isso foi o Instagram. Né? O senhor através do Instagram, na verdade. Ó, tem o Douglas aqui tá falando com a gente de Connecticut, Estados Unidos, aqui acompanhando a gente. Boa noite. E boa noite para toda a galera que está acompanhando a gente. Hoje tem muita gente nova na live, né? Hoje é o nosso 49º dia de live consecutiva, né? Fizemos devocionais aí já por 40 dias e agora a gente está conversando é a cereja do bolo, né? Vocês vindo aqui falar e contar as experiências, para mim é algo que é muito bom. Meu pastor sempre fala, olha, pastor não tem dinheiro, mas ele tem amigos, né? E amigos valem muito mais do que dinheiro, né?
Vale muito mais, né? É muito mais valioso um amigo do que... Então, eu vejo assim, todo mundo que eu conversei aceitou vir participar com a gente. Então, isso é sinal de que a gente está no caminho certo dentro do nosso trabalho também, né? Vamos ver como é que está o nosso Exatamente. tempo. Para variar, está acabando, Paulo. É muito rápido, passa voando 1 hora, é impressionante. Para mim, a gente está falando 10 minutos, já faz 50... Que hora que tem que encerrar, pastor? 10h05 vai acabar, provavelmente. São 10h01 agora, temos 4 minutos aí. Ela tem uma contagem regressiva, né? Isso, então assim, eu sempre paro um pouquinho antes para dar tempo de você deixar uma mensagem pro pessoal e, né, se despedir dignamente, senão parece aquele reloginho. Tchau, 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 até mais e tal, né? Acontece direto, né? Não, sempre, toda live é assim. Aí eu queria que você pudesse deixar uma palavra pro pessoal, né? E a gente poder terminar a nossa live. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui do começo ao fim. Com certeza, para a honra e glória do Senhor, cresceu um pouco, vai trazer experiências novas. E eu estendo essas experiências. Você é um instrumento de Deus. Eu uso isso aqui como slogan: recicla amor. A humanidade necessita de reciclar amor, né? Jesus veio como carne, Deus carne, para me trazer a mensagem de amor, uma mensagem verdadeira de amor. E aí, eu levo a mensagem do Evangelho através da arte. Você pode levar através da dança, você pode levar através da música, através da voz. Mas aí, pastor, a pessoa fala assim: Paulo, mas eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei desenhar. Cara, você sabe abraçar alguém? Desculpa, Paulo. Eu calculei que tinha mais 2 minutos ali e acabou antes. O Instagram me trollou hoje. Isso é um bom sinal, isso não é que o papo rendeu. Então, tá bom, tudo bem. Então. Eu avisei o pessoal aqui que vamos fazer você poder retomar ali o seu raciocínio, né? E aí vamos ver se o pessoal quiser conversar mais alguma coisa, a gente responde alguma pergunta ali do pessoal e boa. Tá, joia. Pastor, então, eu não quero ser longo, mas é muito importante isso. Como eu vou retomar desde o princípio para ficar completo. Exato. Por exemplo, tem um senhor que tem o dom da escrita, que escreve super bem. Eu uso a arte, né, o desenho para falar do evangelho. Tem outras pessoas que usam a dança, outros o teatro, outros a oratória, outros a música, o canto. E aí você que está aqui pode estar se perguntando assim: mas eu não sei desenhar, eu não sei cantar, eu não sei escrever, eu não sei ter oratória, eu não sei falar, enfim. Eu queria perguntar o seguinte: você sabe estender a mão para alguém? Você sabe dar um abraço em alguém? Você sabe falar assim: olha, Jesus é importante para você, Jesus te ama, porque isso é o maior de todos os dons, maior do que o seu, pastor, maior do que o meu, maior do que o da dança, maior do que o canto, é o dom do amor. Então, não tem desculpa, pastor, para ser um instrumento de Deus. Não tem desculpa para não ser instrumento do Senhor hoje na terra. Então, você que nos ouve agora, não se sinta menosprezado pelo que você não consegue fazer, mas tente ver o valor naquilo que você consegue, e é simples, que é estender a mão para o próximo. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai ser luz através de sua vida. E é isso, pastor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus escolheu aqueles que... Eu fico pensando, né? Por que ele não escolheu um diplomata, o melhor cara de oratória para ir falar com o faraó no Egito? Não, vai lá e escolhe o Moisés, tem língua pesada, né? Até hoje a gente não sabe direito se significava que ele era gago, tinha uma dificuldade de conversar, tinha um problema de dicção e tal. Eu falei, não, Deus vai lá e escolhe esse cara, né? Aí Deus precisa de alguém para ir lá e confrontar todo o reinado de Israel que estava corrupto, estava deturpado, era imoral. Aí não, pega um cara bombadão, sei lá, tipo um Conan o Bárbaro, né? Tipo um Sansão da vida, e faz o cara ir peitar. Não, eles comem uma criança. Pega lá Jeremias, que era uma criança. Esse que você vai usar? Então Deus está sempre fazendo isso, né? Pega lá. Quem que Samuel vai ungir como rei?
desfila aquele monte de soldado, né? Os filhos, os irmãos de Davi, vai passando um por um cabeludão, o outro fortão e tal. E nenhum daqueles, né? Aí vai lá e escolhe Davi, que nem o pai tinha lembrado dele, estava lá esquecido, lá no... fazendo as coisas, né? Então, se a Bíblia traz isso, Deus escolheu esses homens para fazerem diferença na sua geração, isso continua valendo para a nossa geração, né? Deus ele vai usar no dom que você tiver, aquilo que você souber fazer, é isso que Deus vai te usar, né? Eu tenho falado muito aqui, Paulo, sobre a diferença entre ser uma voz e um eco. Eu vejo que hoje muita gente quer imitar o que o outro está fazendo, tentar viver o ministério de outro, e isso vai gerar frustração no seu coração, porque não foi para aquilo que você foi chamado, né? Então, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, isso muda muito a realidade do que a gente faz. A gente se satisfaz, né, com aquilo que a gente faz. Exato, e um outro ponto importante, como você citou passagens da Bíblia, isso também a gente, às vezes, nos cobra como seres humanos. Às vezes as pessoas pensam, né, principalmente quem está começando agora na trajetória, que tem suas dificuldades na fé, elas pensam que para estender, levar uma mensagem dessa, você tem que ser o super santo. E aí a gente também, como experiência da Bíblia, a gente tem Jesus, na figura de Deus, dando oportunidade aos improváveis. Por exemplo, a gente tem lá o doutor da lei, que convida Jesus para almoçar ou jantar na sua casa, não lembro, acho que é jantar. A jantar na sua casa, né? Simão, o fariseu. De repente, chega uma mulher pecadora lá e começa a molhar os pés de Jesus com os cabelos e com as lágrimas. Aí o fariseu pensa assim, ó, se Jesus for Deus, se esse cara for Deus, logo vai saber que ela é uma pecadora. Mas Jesus, o que olha nela? O esforço, todo o seu sacrifício, toda a sua entrega. E fala com ele assim, olha, eu entrei aqui, você não me deu água, essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas. Eu digo que ela fez muito mais do que você, doutor da lei. E digo mais, não existe fé como essa. E aí, ela termina com vai-te e não peques mais. Então quer dizer o quê? Às vezes a gente olha diante do espelho e vê um cara pecador. Deus olha para você e vê uma oportunidade. Então a gente não pode nos ver assim, porque Jesus não está vendo a gente assim. Exato. Então a gente não pode achar que a gente está preparado para falar do amor de Deus só se a gente for super santo, não. A gente tem que dar o primeiro passo, entendeu, pastor? Não, com certeza. A gente tem que olhar, Deus olha para a gente através de Jesus já, e Ele olha a gente, a nossa probabilidade de fazer algo certo lá na frente, e a gente está vendo só o nosso presente todo errado aqui, né? Então Isso. Se a gente consegue, se Deus não olha para a gente com esse ar de julgamento, né, se Ele olha para a gente através desse amor, nós não temos direito de achar que nós somos menos do que aquilo que Deus ele nos fez para ser. É um pecado Exatamente. Olhar para nós, partindo disso que a gente está conversando, é um pecado para a gente olhar, não, eu não sirvo para nada. Quer dizer que o trabalho de Deus foi em vão com você. Não, Deus ele não faz nada errado, não importa como você nasceu, não importa a família, não importa a maneira como você foi concebido, Deus trouxe você com um propósito para a Terra. Você não é um erro da natureza, você não é um erro dos seus pais, você tem um propósito na Terra. Você foi criado por Deus dentro do ventre da sua mãe e desde então Ele já tem um sonho para a sua vida, um projeto, um propósito para a sua vida. Então não ache que você não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te trouxe com um propósito. Então pode ser que está difícil hoje para você, pode ser que esse tempo de quarentena esteja sendo ruim para você, talvez você parou, né, estava correndo tanto que não estava nem pensando em algumas coisas, agora que você deu uma parada, está refletindo um pouco mais sobre a sua vida, então entenda que Deus fez tudo com um propósito, você está aqui com um propósito, você tem uma missão nessa geração, abrace a missão que Deus tem para você, começando nas pequenas coisas, e Deus vai colocando, à medida que o seu coração vai se dispondo, Deus vai acrescentando coisas, não para que você se torne famoso, não para que você se torne conhecido, conhecida, mas para que a honra seja dele, para que a glória seja dele e pessoas sejam impactadas através da sua vida nessa geração.
E o próprio processo de caminhada vai te lapidando, né, pastor? Por exemplo, a gente tem, principalmente no meio cristão, a gente às vezes costuma servir a Deus por medo do inferno e não pelo prazer do céu. Exato. Quando você, isso é maravilhoso. o medo do inferno não pelo prazer do céu. Eu não faço isso porque eu tenho medo. Eu não faço aquilo porque eu tenho medo. Mas quando você muda a ótica e você passa a servir por amor, por prazer de ir para o céu, pelo exemplo de Cristo, as coisas ruins vão deixando de ser peso. Porque as virtudes vão te consumindo tanto que isso passa a ser parte de você. Então, quando você começa na caminhada, no processo de caminhada, assim, machucado mesmo, mas querendo ir para o céu, querendo fazer o bem, querendo fazer o amor, praticar o evangelho, aos poucos, sem você perceber, sem você se cobrar do inferno, o céu vai fazendo parte de você. O bom exemplo vai fazendo parte de você. Então a gente não pode ter essa mentalidade de medo do inferno. A gente tem que ter a mentalidade do prazer do céu. Acho que essa é a diferença entre a religiosidade, que é o medo, fazer as coisas por medo do inferno, e relacionamento com Cristo. Eu faço porque eu amo Ele, acabou. Ele me amou. Ele me amou, ele me amou primeiro. Eu quero abraçar ele. Um abraço, pastor. Eu quero estar junto, né? Então não, eu faço isso, se eu fizer isso, se eu pecar desse jeito, eu tô indo pro inferno. Isso é religiosidade. Agora, cara, eu vou fazer isso, se eu fizer isso, eu tô entristecendo o coração do meu amado. É aquele que eu amo, eu quero estar junto. O pecado me afasta dele, então eu não quero isso. Então, olha, você colocou muito bem a diferença que a gente tenta explicar de maneira complicada muitas vezes entre o que é ser um religioso, aquele que é cristão por tabela, e o que é um cristão que está vivendo o evangelho de fato. Então, então pensa agora, você que está assistindo a gente, né? Acabou uns minutos antes, ou eu que me perdi, mas acho que era para a gente continuar conversando aqui, porque esse final aqui foi a cereja do bolo da nossa conversa, né? Veja por que você faz o que você faz. Está fazendo com que tem medo do inferno, ou você está fazendo isso porque você ama Cristo e quer um relacionamento com Ele, quer estar próximo a Ele, né? Respondendo essa pergunta, você sabe em que ponto que você está do seu relacionamento com Deus. Né? E quanto mais você tem medo daquilo que te perturba, mais aquilo vai te assombrar. E você nunca vai se libertar disso. Exato. Então, quando você faz vicioso, né? É um ciclo vicioso. Aquilo te consome, aquilo passa a ser o seu perseguidor. Mas quando você se liberta disso e dentro de você, aquilo não te machuca mais e nem te faz falta também. Aquilo não vai te perturbar mais. O amor te consumiu primeiro, entendeu? Maravilha. A gente vai encerrar para não tomar mais o seu tempo. Eu sei que você tem as suas atividades. O Sonic aqui, que tá com a gente sempre, ele tá falando faz 2 horas aqui que ele quer dar um desafio pro Paolo. Você não vai dar um desafio para ele, vai sugerir um desafio para ele, né? Dar uma ideia aí. Você quer dar isso no privado para ele ou você quer colocar aqui? Só explica pra gente aqui, que aí você pode falar, né? Acho que é a 10ª vez que ele coloca ali, vamos ler aqui, né, o que ele quer colocar pro Paulo, aproveitar que ele tá aqui. E aí, beleza. Só explica pra ele se você vai mandar isso no privado para ele ou vai colocar aqui mesmo, tá bom? Vamos esperar ele bater. Ele bateu e abriu para ele então, viu? Conseguiu ser visto, né? É que a gente não consegue responder muita coisa quando tá batendo papo aqui, né? Então a gente tem que abrir depois um espaço só para pergunta do pessoal. Mas hoje o papo rendeu tanto que eu não consegui nem ver os comentários direito. Então vocês me desculpem aí por não conseguir ler, que o Paulo é contagiante. Isso é um bom sinal. Desenha alguma coisa envolvendo o Leon do Resident Evil e o Shadow the Hedgehog é do Sonic, né? Você já fez coisa do Sonic que eu já vi, né? Fiz o Sonic e fiz o Leon também. O Leon tá lá. Já tem o desafio aí. Ó, como o nerd não vai fazer essas coisas, pastor? Já legal. Tem tudo na suja, né? Dá uma olhada lá no Paolo, depois qualquer coisa você manda uma mensagem no privado pra ele lá, que ele vai... me chama... Como é que é o nome dele? É Victor o nome dele. Victor. Ô, Victor, me chama lá no privado que eu vou te encaminhar essas 2 artes que você falou. Beleza? Legal. Gente, foi um prazer aqui. O Paulo é tão contagiante que a gente fica, né,
batendo papo aqui. O senhor E é. o papo foi muito bom mesmo. Muito Eu obrigado. agradeço a Teu oportunidade. testemunho é inspirador, que a gente possa entender, cada um de vocês que acompanhou a gente, aquilo que Deus plantou no seu coração é uma semente e cabe a você fazer com que isso cresça, né? Exatamente. Você prepara a semente, mas o crescimento é sobrenatural. E as coisas vão acontecer no tempo certo, né? Espere os processos de Deus, nem tudo acontece na velocidade que a gente está esperando, né? Não procure seguidor nos seus projetos, não procure apenas ser visto, faça para uma pessoa, para 2, 3 pessoas, com excelência, como se fosse para uma multidão, e quando você menos esperar, o resultado vem. Mas coloca a motivação certa no coração para que as coisas possam acontecer. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado, pastor, o carinho, a oportunidade. Te amo! Vamos chamar você de novo aqui, tá bom? O pessoal vai cobrar a gente aí. Deus abençoe. Galera, amanhã tem mais 9 horas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Recicla, amor, galera.